Graças a paz, boa noite, tudo bem? Dani, Regininha, pastora, Deus abençoe você que está chegando aí, né? Tem um tempo conosco aí, hoje é terça-feira, hoje nós estamos fazendo online, deixa eu me arrumar aqui, nós estamos fazendo online hoje, mas eu quero convidar você para a gente poder ter um tempo, né? Um tempo para a gente poder mergulhar na palavra, a palavra que o Espírito falou conosco hoje. Mas desde já eu já quero desejar para você, ó. Cadê? Já vou desejar para você uma noite extraordinária. Deixa eu só preparar aqui, ó. Isso. Uma noite extraordinária. Você que está entrando aí, ainda está no meio desse feriadão. Que a mão do Senhor esteja com você, te guardando, livrando, com a tua família. Mas eu quero só, para a gente poder entrar antes, vou só te falar. Olha, nós tivemos um final de semana abençoado, tivemos a Santa Ceia, tivemos o musical de Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, correu tudo bem. E nós, essa semana, nós estamos tendo hoje. Amanhã é aquele tempo que você vai separar para poder fazer o jejum, né? Na quinta-feira é imersão, que também é online. No sábado vai haver ensaio das crianças, né? Porque domingo o culto é de manhã. Isso aí, domingo o culto é de manhã. Sabe, queridos, a gente tem que ter essa cultura que todo último domingo o nosso culto é pela manhã. Então eu quero lembrar você do culto de manhã de domingo. E domingo vai ter uma apresentação, vai ter uma peça, vai ter louvores lindos, abençoados, vai ser das crianças. Então faz o seguinte, atenção, você que é avó, você que é tia, tio, né? Pai, mãe, padrinho, madrinha, vai todo mundo. Rua Godofredo Viana, número 500, é o musical das crianças, né? Então eu quero convocar você para estar conosco. Então domingo o culto é de manhã e vai ser o musical das crianças. Então vai ser um tempo de Deus mesmo, mas não vai ser só o musical, vai ter a palavra pastoral, vai ter abertura. Então é o último domingo do mês, vem com a gente, vamos servir ao Deus juntos, amém? Abre a tua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, é uma palavra bastante conhecida, né? Fala, Josivaldo, Deus abençoe tua vida, filho. Estamos em oração. Manda um abraço para a Ceia, Nicolas, Mateus, Paual, né? Acompanha aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Deixa aberto aí. Nós vamos orar para a gente poder começar. Vamos? Senhor, muito obrigado por esse dia de hoje. Abençoa a tua palavra. Nos dê entendimento, clareza de entendimento. Abençoa os ouvintes, aqueles que estão conectados, aqueles que verão em outro momento. Senhor, é a tua palavra que está sendo lida. Nós pedimos a tua ajuda, entendemos que hoje é um feriado, muitos estão em viagem ainda, outros estão desfrutando do ambiente familiar, mas que possa separar esse tempo para o ensino, para a instrução da tua palavra. Fala conosco nessa hora, nos dá clareza de entendimento, tira toda a distração, abençoa cada um que está conectado e aqueles que verão em outro momento, que sejam acessados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Sabe, queridos, hoje eu quero falar com você sobre patrimônio. Sabe, todo homem, toda mulher, principalmente pai, né? Pai, avô, avó, ele trabalha, ele faz aquela poupança, ele guarda, às vezes tem mais de um bem, tem mais de um apartamento, mais de uma casa, carros, então ele vai guardando aquele, vai fazendo o seu patrimônio, porque ele sabe que o patrimônio vai ser deixado para os filhos, para os netos, né? Então existe essa preocupação, mas o que é o patrimônio? Eu peguei essa definição que eu achei fantástico, vou compartilhar com você. O patrimônio se refere a um conjunto de bens, direitos e obrigações, né?
que tem valor financeiro, seja para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. Lembrando também que o patrimônio é tudo aquilo que alguém possui ou deve, né? Tem gente que herda dívidas, então tem essa questão do patrimônio, só que isso no âmbito natural. Mas eu quero falar hoje no âmbito espiritual. Qual é o patrimônio que nós estamos deixando para os nossos filhos biológicos, os nossos filhos espirituais? Atenção, você que é líder, hein? Líder de departamento. Qual é o patrimônio que nós estamos deixando para os nossos liderados? Começa a pensar sobre isso e vem comigo. Diz assim a palavra de Deus. Calma aí. Deixa eu só... Isso. Aprendi agora aprendi. Foi. Vamos lá. Vamos aprofundar um pouco sobre isso? Deixa eu acertar a câmera que está um pouquinho torta. Isso. Acho que agora melhorou. Vamos aprofundar um pouco sobre isso. O que o patrimônio tem a ver com a Bíblia? Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a estudar a palavra de Deus, com clareza de entendimento, a gente começa a ter uma visão diferenciada sobre certas coisas, e principalmente sobre patrimônio. Pega essa palavra aí que é bênção para a nossa vida. Patrimônio. A Bíblia declara que o nosso maior patrimônio é a fé. Você sabia disso? A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas talvez você esteja pensando, pastor, mas o que isso tem a ver? Patrimônio é algo que é um conjunto de bens, direitos e obrigações e que tem um valor, né? Meu amado, a definição de valor é uma definição muito forte. Por exemplo, você, eu não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está a tua mente, não sei como está a tua família, mas você tem um valor incomparável, um valor muito elevado. Você é mais valorizado, que o ouro. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que mandou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, eu tenho valor, você tem valor, independente da sua etnia, da sua condição social, independente de onde você veio, independente como foi o teu passado, você tem valor para Deus. E quando a gente fala dessa questão de valor, estou falando porque eu defini a palavra patrimônio. E a Bíblia deixa claro que a fé é o nosso maior patrimônio. Sabe, a fé, ela supera qualquer riqueza material. E eu gostaria de usar um exemplo bíblico que nos dá esse vislumbre e nos leva a ter um entendimento extraordinário de que a fé é o nosso maior patrimônio. O apóstolo Paulo, ele estudou na escola de Gamaliel. O apóstolo Paulo, ele veio de uma boa família. Só que o apóstolo Paulo, ele perseguia, e de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Aquele encontro que Paulo teve no caminho de Damasco, né? Aquele encontro que é aquela passagem emblemática: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele começa a ter um vislumbre ele começa a ter uma visão diferenciada do entendimento que ele tinha. E quando Jesus manda Ananias ir na rua direita, Jesus fala assim, porque eu vou mostrar para ele quanto vale padecer pelo meu nome. Sabe, irmãos, Paulo padeceu, Paulo sofreu, Paulo, ele pregava, ele ministrava, Paulo batia de frente, né? Só que tem uma passagem icônica onde Paulo explica de uma forma explícita que ele perdeu tudo, mas ele guardou a fé. E sobre isso que nós vamos entrar hoje. Lê aí, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, essa declaração que traz um sentimento tão forte e um sentimento tão poderoso, que nos faz repensar e recalcular a nossa rota, porque às vezes nós estamos preocupados em deixar coisas físicas, bens materiais para os nossos filhos, para a nossa parentela, mas o maior patrimônio que um homem de Deus, que uma mulher de Deus tem nessa terra é a fé. Vem comigo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate. Completei a carreira, dependendo da sua versão, acabei a carreira.
e guardei a fé. Nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, ele não está numa praia, ele não está em Dubai, ele não está em Miami, ele não está em Orlando, não, ele não está na praia de Copacabana, da Barra da Tijuca. Nesse momento, o apóstolo Paulo está na prisão e ele sabia que estava vindo, se aproximando da sua morte. E ele anuncia a seguinte forma para Timóteo: olha, Timóteo, meu filho na fé, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo aqui, ele deixa claro que ele reconhece que ele viveu uma vida bem vivida a serviço de Deus. Porque para muitos uma vida bem vivida é você curtir todos os prazeres que a carne lhe permite, né? Uma vida bem vivida é você fazer altas viagens. Uma vida bem vivida é você desfrutar de restaurantes, de comidas exóticas, não é? Uma vida bem vivida, sim, eu não recrimino. Só que no âmbito espiritual, para nós que professamos a fé em Cristo Jesus, uma vida bem vivida é aquela vida que nós vivemos a serviço de Deus. E Paulo deixa claro que ele viveu a serviço de Cristo. Ele soube viver a partir do exato momento onde ele teve aquela experiência com Damasco e ele confessa os seus pecados. Paulo, ele começa a viver um novo tempo, ele começa a viver uma nova estação, porque ele se tornou uma nova pessoa. Meu irmão, quando eu e você aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós entregamos a nossa vida para Ele, uma nova vida Ele nos concede. É um novo tempo, é uma nova estação, é um novo momento. As coisas velhas ficaram para trás. E às vezes tem gente que gosta de ficar remoendo o passado. Tem gente que gosta de ficar remoendo coisas antigas. Ficar remoendo que não, lá no passado eu fiz, meu irmão. O próprio nome diz: passado se foi, eis que tudo se fez novo. O nosso deleite, o nosso prazer hoje é servir a Deus. É servir a Deus 24 horas por dia. É servir a Deus, é passar pela prova cantando louvor, sabe? É lutar contra os nossos próprios pecados. O nosso prazer é se afastar das falsas doutrinas. O nosso prazer é não desistir diante das tribulações. O apóstolo Paulo nos dá essa clareza. Eu quero falar com você aí, meu amado. Não desista diante das tribulações. Talvez quando você tenha acordado para trabalhar, o dia não estava favorável. Talvez na viagem que você está, ou talvez no descanso que você está tendo nesse feriadão, não está sendo favorável para você. Não está sendo benéfico. Aquilo que você idealizou, aquilo que você imaginou de uma aposentadoria, de uma vida quando chega na idade da maturidade, estou falando no âmbito natural, na idade da maturidade, de uma vida que você pode gozar com seus filhos, com seus netos, você não está tendo nada disso, porque está tendo muita prova, está tendo muita tribulação e parece que o barco vai a pique, parece que nada vai mudar, parece que as coisas vão continuar nesse dia, nesse momento de deserto. É prova, é dor, é luta. Parece que você está sendo espremido, esmagado. Mas guarda a palavra que eu vou falar para você nessa noite. Paulo nos dá: combati o bom combate. Ou seja, Paulo não desistiu diante das tribulações. Para você que já pensou em desistir, para você que está pensando em desistir, para você que está entrando num momento de mornidão, porque as coisas não estão acontecendo como você idealizou. Eu vou falar para você, querido. O mundo não é um mar de rosas. A vida não é um morango. Mas guarda o que eu vou falar para você. Não desista. Porque o maior patrimônio que a gente pode deixar para os nossos filhos na fé é o mesmo patrimônio que Paulo deixou para Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Sabe, Paulo estava falando assim, olha, a fé é o maior patrimônio, porque a fé que eu tenho em Cristo não me fez desistir diante de tanta pressão. A fé que eu tenho em Cristo não me fez desistir diante de tantas tribulações. É a fé que você mãe, que você pai, que você avô, que você filho, que você homem, que você mulher, tem em Deus que vai te fazer permanecer de pé. A fé é o nosso maior patrimônio nessa terra. Sabe, queridos, vem comigo, abre a tua Bíblia aí, em 2 Timóteo 3,11. Eu vou até ler aqui, ó, 2 Timóteo 3,11, porque eu gosto de provar biblicamente. 2 Timóteo 3,11. Isso, eu encontrei o meu tesouro, glória a Deus. Vamos lá. 2 Timóteo 3,11, diz assim a palavra de Deus: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas o Senhor me livrou. Atente, peraí, eu vou ler novamente esse versículo. Eu quero falar com você, filho de Deus, as perseguições e sofrimentos que enfrentei. Não é só você que passou por perseguição, não é só você que passou por momentos de dores, por sofrimentos. Qual a perseguição que você está passando? Qual o sofrimento que você está passando? Qual é a decepção? Qual é o medo? Quais os questionamentos que você está vivendo que está tirando o teu sono, está tirando a tua paz? A fé é o nosso maior patrimônio. Sabe o que fez Paulo permanecer? Não foram os tapinhas nas costas. Não foram porque muitos abandonaram no meio do caminho. A Bíblia vai falar sobre isso. O que fez Paulo permanecer não foram os dias ensolarados, ou os dias nublados, ou as tempestades. O que fez Paulo permanecer firme de pé foi a fé. O que vai fazer você permanecer de pé na presença de Deus, ainda que aos nossos olhos nada esteja mudando, é o nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio é a fé. Eu estou falando para você, pega essa palavra aí no nome de Jesus. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como está a tua mente, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a decisão que você precisa tomar, mas se você tiver fé, assim como Paulo suportou as perseguições e sofrimentos, você vai suportar. E da mesma forma que Jesus Cristo, Filho de Deus, livrou Paulo de todas as dores e perseguições, há livramento separado para a tua vida em nome de Jesus. Pega essa palavra, querido. Pega essa palavra em nome de Jesus e você vai permanecer de pé firme, constante. Não tenha dúvidas sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Porque às vezes a pressão tá tanta, que às vezes a gente se questiona. Poxa, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu vi a voz certa? Será que era isso mesmo para a minha vida? Querido, não tenha dúvida. Não tenha dúvida de Jesus ser o caminho, ser a verdade, a vida. Mantenha a sua fé intacta. Vou falar pela segunda vez. Pega essa palavra aí, homem de Deus. Essa palavra é para alguém nessa noite. Eu estou recebendo a minha porção. Mantenha a tua fé intacta. Mas está tudo atrasado, as contas estão atrasadas. Ainda continuo desempregado, a porta não abre, é cobrança disso, é cobrança daquilo, está faltando aquilo. Mantenha a tua fé intacta, mantenha a tua fé intacta, mantenha a tua fé intacta. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, irmãos, Paulo aqui, ele se considerava um soldado. Não sei se você já serviu, eu tenho pretensão de servir, eu conheço alguém que está servindo, já serviu. Paulo se considerava um soldado a serviço de Jesus, sabe? Da missão dada, missão cumprida. Aonde Jesus mandava ele ia e cumpria a missão que recebia. É para falar, eu vou falar. É para doutrinar, eu vou doutrinar. É para exortar, eu vou exortar. É para liberar, eu vou liberar. Por quê? Paulo, ele entendia que o serviço dele,
A vida dele já não era mais dele. A vida dele era de Cristo. Paulo teve esse entendimento. Olha, eu estou trabalhando, eu estou me movendo, eu estou gastando e me deixando gastar por um propósito. Porque eu aceitei Cristo Jesus. Eu sei que ele é meu amado e eu sou dele. A minha vida já não tenho mais como preciosa. Mas Paulo sabia também que havia uma recompensa, haveria uma recompensa. E eu creio que ele estava aguardando, ó, já estou chegando ao fim da minha trajetória, eu estou aguardando agora a minha recompensa. Sabe, queridos, quando ele fala combati o bom combate, é porque Paulo estava falando, olha, as nossas provas, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra principados e potestades. Então, nós temos que combater o pecado, em nossas próprias vidas, é contra as forças do diabo nesse mundo. A nossa missão é conquistar, guarda aí, qual é a tua missão? A nossa missão, a missão da igreja é conquistar e fazer crescer o reino de Deus. Olha o entendimento que Paulo tinha. Eu estou passando pela prova, mas tudo isso que eu estou passando, tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso pela prensa, pela dor, tudo isso, as pessoas estão me deixando, mas tudo aquilo que eu estou passando é porque a minha missão é fazer crescer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Essa é a tua missão. A tua missão, lindão, a tua missão, lindona, é fazer crescer, fazer multiplicar o reino de Deus através do Evangelho. É a pregação do Evangelho, é a visão do Evangelho, é a manifestação do povo de Deus nessa terra, você que é filho de Deus. Paulo reconheceu que a luta tinha sido boa. Valeu a pena. Que luta é essa? Valeu a pena. Mas sabe por que Paulo ele entendeu que a luta tinha sido boa? Estou vendo que alguns estão entrando, eu sei que é o fluxo de internet, mas não deixa de ouvir essa palavra até o final não, tá, irmãos? Ou rever depois. Sabe por que Paulo teve a convicção que a luta tinha sido boa? Porque Paulo lutou pelas coisas certas. Eu vou falar mais uma vez. Você sabe por que Paulo ele teve a convicção de que ele estava lutando pelas coisas boas? Porque Paulo lutou pelas coisas certas. Você sabe o que é lutar pelas coisas certas? É lutar pelo reino de Deus. Às vezes a gente está muito preocupado em lutar pelaquilo que perdemos, pelaquilo que não conquistamos, pelaquilo que o nosso coração almeja. Às vezes nós estamos preocupados em lutar por posições. E às vezes nós lutamos por guerras que nem nossas são. Mas Paulo lutou pela guerra certa. Porque Paulo lutava as lutas certas. Que eu e você nessa noite possamos aprender a lutar as lutas certas. E quando a gente aprende a lutar as lutas certas, nós declaramos como Paulo, olha, combati o bom combate. O que é combater o bom combate? É lutar a luta do evangelho verdadeiro. Combater o bom combate é você lutar para a multiplicação do reino de Deus. Combater o bom combate não é você lutar para ser reconhecido, não é você lutar para receber aplausos e elogios. Combater o bom combate é você lutar para que o nome de Jesus seja grande, seja manifesto, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Cristo é o Senhor. Para que combater o bom combate é você lutar aquela batalha que eu não estou lutando para poder agradar gregos e troianos. Eu estou lutando porque Cristo me deu um chamado. Cristo me deu uma missão. A missão é mais importante, irmão. Desculpa que eu vou falar para você. A missão é mais importante do que a dor. A missão é mais importante do que os nossos sonhos. A missão é mais importante do que a gente se preocupar em ter uma infraestrutura top. A missão é mais importante, irmão. Mas aí você se pergunta, mas qual é a missão? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Essa é a missão do reino. Essa é a missão do reino. É fazer a igreja do Senhor crescer, combater o bom combate. E por isso que eu volto a afirmar, o maior patrimônio de um filho de Deus é a fé.
O maior patrimônio, pai, mãe, avô, avó, parentela, o maior patrimônio que nós estamos deixando para os nossos filhos biológicos e os nossos filhos espirituais é a fé, é a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Timóteo, eu guardei a fé. Olha o entendimento que Paulo chega. Paulo chega e fala assim para Timóteo: Timóteo, eu passei por todos os perrengues, mas algo eu guardei. Eu não guardei rancor, eu não guardei ferida, eu não guardei XYZ. O que eu guardei foi o que me manteve de pé, a fé. Meu irmão, guarda o que te mantém de pé, que é Cristo, a fé. A fé, meu irmão. Sem fé nós não chegaremos em lugar nenhum. Vou falar pela segunda vez. Sem fé nós não chegaremos em lugar nenhum. Então, meu amado, pega a tua fé em Cristo Jesus, ainda que ela seja menor do que um grão de mostarda. Pega essa fé em Cristo Jesus e vamos para cima. Vamos para frente. Porque a fé é o nosso maior patrimônio. Sabe, queridos, e se você falar assim: pastor, prova isso biblicamente, te prova, irmão. Lá na Galeria dos Heróis da Fé, nós vemos lá em Hebreus 11, pela fé, está até aberto aqui, olha só, olha como a fé é o maior patrimônio. Hebreus já começa falando assim: olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não se veem, pois por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé vários homens de Deus. Sabe, queridos, falar sobre isso. Mas algo me chama muita atenção. Pela fé Abraão. Abraão foi chamado pela fé. E Abraão, ele ouviu uma voz, ele soube identificar essa voz. Abraão, nosso pai na fé. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para um local que eu ainda vou te dizer. Eu ainda não te disse, mas o que eu quero de você hoje é que você saia. Olha isso. Então, como Isaac cresceu vendo a fé do pai em Deus? Como é que nós estamos crescendo? Vou melhorar a pergunta. Como é que os nossos filhos, os nossos netos estão crescendo? Estão vendo a nossa fé ou têm visto o nosso destempero? Ou têm visto o nosso estresse? Qual é o exemplo que a gente está deixando? Qual é o patrimônio que a gente está deixando para os nossos? O maior patrimônio que uma família precisa ter é a fé. Quão lindo é daqui a alguns anos o seu neto falar assim: não, eu quero ter a fé da minha avó. Fico imaginando quando Paulo chegou para Timóteo e falou: conheça a tua mãe, conheça a tua avó. Eu quero ter a fé do meu avô. Eu quero ter a fé do meu pai, a fé da minha mãe. Não, eu quero ter a fé da minha bisa, a fé do meu biso. Irmãos, isso é bênção. O maior patrimônio que uma família de Deus pode ter é a fé. Então mantenha a fé acesa. Mantenha, porque não tem patrimônio maior do que esse, meu querido. Sem fé nada acontece. Sem fé a gente não... Vou ter algumas coisas aqui que eu vou falar para você. Pega e anota a tábua do seu coração. Sem fé não atravessamos o deserto. Sem fé a gente não vai desfrutar das promessas e muito menos receber. Sem fé a nossa mente humana não guarda aquilo que Deus tem preparado para a gente. Se a gente não entender essa verdade, nós não daremos nenhum passo, porque os nossos passos são dados pela fé. Ei, Jesus. Os nossos passos são dados pela fé. Olha como é que a palavra de Gênesis e Apocalipse engloba a fé, querido. Se a gente falar: olha, vós que tem dinheiro, comprai. Vós que não tem, de comprar também. Se não tiver fé, tu não compra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, isso me lembra Davi. Davi estava em Ziclague. Eu amo essa passagem de Davi e Ziclague. Aí ocorreu aquele incidente, Davi estava muito mal, muito mal. Davi foi buscar em Deus, Deus falou assim: vai que você vai perseguir, vai recuperar tudo que perdeu. Se Davi não tivesse fé, meu irmão, as coisas não iam acontecer. Se Noé não tivesse fé, nunca tinha chovido, pelo amor de Deus, nunca tinha chovido. Se Noé não tivesse fé, ele não teria construído aquela arca, querido. Se você não tivesse fé, se eu e você não tivermos fé, a nossa vida vai continuar mesmice.
E nós não sairemos da mornidão, mas com a fé ativada, meu querido. Com a fé não há tempestade que pare a igreja, nenhum coliseu vai parar a igreja, nada vai parar a igreja do Senhor quando a nossa fé está ativada. Então qual é o nosso maior patrimônio que nós podemos deixar para a nossa casa? É a nossa fé. Coloca a tua fé em ação aí, querido. Deixa os teus filhos verem que você é um homem de fé. Deixa os teus filhos verem que você é uma mulher de fé. Deixa a tua igreja local, a igreja que você abençoa, deixa eles verem, lá vai uma mulher de fé, lá vai um homem de fé. Guarda isso. A fé, quando ela é empenhada, é o nosso maior patrimônio. Empenha a tua fé, querido. Guarda essa palavra. Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você quer ter êxito em todas as coisas que Jesus mandava você fazer? Guarda duas coisas. A missão é mais importante, mas para que você cumpra a missão, você tem que ter a sua fé empenhada nele. Porque quando você tem a fé empenhada nele, você tem êxito em tudo aquilo que ele mandar você fazer. Paulo teve êxito em tudo. E às vezes a gente acha que a gente só tem êxito quando tudo dá certo. Até quando as coisas dão errado, irmão. Se é da vontade de Deus, você vai ter êxito. Porque o nosso êxito não é aplauso, não é elogio. É a manifestação dos filhos. É a manifestação dos filhos de Deus. É o nome de Jesus ser glorificado. Porque tudo aponta para Ele. Amém? Pega essa palavra. Que eu e você, nós possamos aprender sobre isso e desfrutar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é o nosso maior patrimônio. Amém? Você tem uma noite abençoada. Aqui fixado, tá os dados bancários da igreja. Se nós temos desafios ainda que nós não conseguimos cumprir, né? Mas tá aqui os dados bancários. Eu vou passar a nossa chave Pix, que é o CNPJ. Se você estiver ouvindo, dirigindo ou vendo depois em algum outro momento, é um CNPJ, o 10 193 915 0002, dígito 3. CNPJ, chave Pix da igreja, 10 193 915 0002, dígito 03. Lembrar você, antes da oração final e da missa apostólica, domingo, nosso culto é de manhã, e é a apresentação das crianças. Olha, a Monique e a Érica, elas estão muito empenhadas. Então você que é mãe, você que é avô, que é avó, vai, tá lindo. Vai ser algo que elas nunca fizeram. Então não pulem lá. Rua Godofredo Viana, número 500, culto de manhã. 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Após a Escola Bíblica, nós teremos o culto e celebração, que no decorrer do culto haverá a apresentação das crianças, tá? O musical de Páscoa. Jesus abençoe a tua vida. Posso orar por você? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra liberada. Senhor, eu creio no poder da oração e eu creio nas tuas palavras. Nós, Senhor, ativamos a nossa fé. Assim como Paulo entendeu que o maior patrimônio dele era a fé. E Paulo passou essa visão para Timóteo. Nós estamos tendo esse entendimento hoje. E nós passaremos essa visão para a igreja, para os nossos filhos biológicos, os filhos espirituais, a nossa parentela. A nossa fé, a fé que temos em Cristo Jesus, é o nosso maior patrimônio. Pela fé, homens e mulheres conquistaram, e pela fé, a igreja do Senhor conquistará. Pela fé, Nova Jerusalém, Taquara, conquistará. Pela fé, você, meu irmão, você, minha irmã, será curado, será liberto. Guarda a tua fé em Cristo, porque quando lutamos as lutas certas, que é a luta de Jesus, nós estamos combatendo o bom combate. Que essa palavra dê direcionamento e entendimento. Glorifica o teu nome. Abençoa, Senhor, esse fim de feriado.
que eles possam desfrutar em família, dentro das suas limitações, ter as forças renovadas e que todos juntos possamos nos unir e domingo no presencial estarmos na igreja celebrando e adorando ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Eterno estejam habitando na tua vida constantemente. Se você crê, diga amém, amém. Jesus abençoe a tua vida, Jesus abençoe a tua casa. Fique na paz de Deus, tá? Receba o nosso abraço e nunca se esqueça. Somos família, somos igreja. Jesus te abençoe. Fique em paz.